Salmos 82, verso 1, prova que existem outros deuses? Porque, afinal de contas, Deus chamou homens de deuses, com base ao contexto de Salmos 82, verso 1. Quem são os deuses à luz dessa passagem, à luz desse texto? Essas são perguntas interessantes que eu coloco exatamente mediante o assunto que eu estarei abordando relativamente ao mistério dos deuses em Salmos 82, verso 1. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. E se inscreva no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é Felipe Dumbi-FD. Se você se inscrever, você receberá sempre notificações de todos os vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas. Então, se for a falar em título, o título dessa abordagem, desse assunto, seria O Mistério dos Deuses em Salmos 82, verso 1. Isso mesmo que você ouviu, o mistério dos deuses em Salmos 82, verso 1. Eu já tenho a minha Bíblia aqui em mão. Na verdade, Salmos 82, verso 1, é um dos textos mais profundos e também mais mal compreendidos da Bíblia. O verso diz o seguinte: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Quando muitas pessoas, de facto, leem esse texto pela primeira vez, ficam confusas e perguntam: será que a Bíblia está ensinando a existência de vários deuses? E, com certeza, a resposta é não. A Bíblia não está ensinando a existência de vários deuses. Por quê? Porque a Bíblia inteira ensina que existe apenas um Deus verdadeiro. Isto você pode confirmar, por exemplo, à luz de Deuteronômio capítulo 6, verso 4, e Efésios capítulo 4, verso 1, falando de um único Deus, um só Deus. Então, para compreendermos esse texto corretamente, melhor, nós precisamos olhar para o contexto, e aí o contexto é um conjunto de circunstâncias que rodeiam um determinado acontecimento, isto com base à hermenêutica, e aí nós vamos entender que Salmos 82, na verdade, foi escrito por Asaf e apresenta uma cena de julgamento. Aí Deus aparece como grande juiz, repreendendo líderes e autoridades que estavam sendo injustos. E o problema principal dos Salmos não é exatamente idolatria, mas corrupção, injustiça e abuso de poder. Se você observar nos versos seguintes, aí Deus acusa esses deuses de julgarem injustamente, favorecerem inclusive os ímpios e não defenderem os pobres e inclusive necessitados. E isso já nos mostra que o texto está falando, obviamente, de homens que ocupavam posições de autoridade. Ademais, aqui é importante dizer que a palavra traduzida como deuses no hebraico é Elohim. E essa palavra pode ser, com certeza, usada na Bíblia de maneiras diferentes. E em muitos textos, tanto é que em muitos textos ela se refere ao Deus verdadeiro, em outros pode se referir a falsos deuses e em alguns contextos ela é usada para autoridades humanas que na verdade exerciam funções de julgamento em nome de Deus. E é exatamente isso que acontece aqui em Salmos 82, verso 1. Por outro lado, isto é importante para si, na cultura hebraica, os juízes eram vistos como representantes da justiça divina. E tanto é que eles não eram deuses no sentido literal, mas atuavam como instrumentos da autoridade de Deus na terra. Por isso, em alguns textos do Antigo Testamento, juízes humanos recebem, obviamente, esse título simbólico. E o próprio livro de Êxodo usa a palavra Elohim para se referir exatamente aos juízes. No entanto, o detalhe mais importante aparece aí nos versos 6 e no verso 7, onde Deus diz aqui
Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morireis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Então, você vê que isso destrói completamente a ideia de que o texto esteja falando de seres divinos literais. Se eles morrem como homens, então são homens, é claro. O Salmo está exatamente mostrando que, embora ocupassem posições, obviamente elevadas, continuavam sendo mortais e responsáveis diante de Deus. E só para você ter uma noção, esse texto ficou ainda mais conhecido porque Jesus o citou lá no Evangelho de João, João capítulo 10. Aí você vê os judeus acusaram Cristo de blasfêmia porque ele afirmou ser filho de Deus. Então Jesus respondeu, citando exatamente Salmos 82, não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses. Aí Cristo mostrou que a própria Escritura usava essa linguagem para autoridades humanas. Porém, existe uma diferença gigantesca entre aqueles juízes e Jesus, é claro, pois os juízes eram chamados deuses, apenas de forma representativa, enquanto Cristo Jesus é Deus por natureza, eterno e divino. Portanto, a interpretação correta de Salmos 82, verso 1, é que Deus está no meio da Assembleia dos Líderes e Juízes da Terra, observando suas ações e, inclusive, pronunciando juízo contra a injustiça deles. No entanto, o texto não ensina politeísmo, nem existência de vários deuses verdadeiros. Pelo contrário, o Salmo revela que existe um Deus supremo diante de quem toda autoridade humana terá de prestar contas. E sabe, uma das grandes lições que nós podemos aprender com esse texto é que posição, poder e autoridade não tornam ninguém divino. Seja pastores, governantes, juízes, líderes e autoridades humanas, continuam sendo homens falhos diante do Deus eterno. E o Senhor observa como cada um usa a autoridade que recebeu. Contudo, dizer aqui que o Salmo termina com um clamor poderoso. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, porque no final, acima de todos os tribunais humanos, existe um juiz supremo que governa com certeza com justiça perfeita. Espero que você tenha compreendido essa matéria, este assunto, esse teor, esse conteúdo. Não esqueça de partilhar esse vídeo com as outras pessoas. Deixe o seu comentário e deixe o seu like. Tamo juntos, até a próxima.